Bem-vindos ao debate. Hoje nós vamos trazer múltiplas perspectivas e fazer uma análise rigorosa sobre, o absoluto assunto do momento. Não se fala em outra coisa. Exato. O sucesso global O Jogo do Predador, ou Apex, como foi lançado no original. É um filme estrelado pela Charlize Theron e pelo Taron Egerton. Que entrega uma premissa, assim, bem brutal. Muito brutal. É um thriller de sobrevivência onde uma mulher chamada Sasha, que está completamente devastada pelo luto após a morte trágica do marido, viaja para as inóspitas Montanhas Azuis na Austrália. E lá, ela acaba sendo caçada implacavelmente por um serial killer, tipo no meio do nada. E a nossa grande questão central que vamos debater hoje é justamente essa. Será que a obra triunfa como um estudo psicológico profundo sobre o trauma e a perda? Ou será que ela falha nas próprias ambições, acabando, por se render a clichês de ação e ganchos comerciais puramente para estabelecer uma nova franquia para a plataforma? É a pergunta que não quer calar. Porque, olha, quando a gente olha para a tela, parece que estamos vendo dois filmes completamente diferentes brigando pelo mesmo espaço. Eu vou argumentar que o filme sofre de uma crise de identidade estrutural muito pesada. Ele tinha um potencial temático gigantesco, lembrando que o roteiro original figurou na prestigiada Blacklist de 2021. Sim, aquela famosa lista da indústria com os melhores roteiros não produzidos do ano. Isso, mas na hora de ir para a tela, a execução desperdiça esse prestígio todo. O filme não se compromete totalmente com o drama íntimo, nem com a ação ininterrupta, sabe? Ele recua no último instante, priorizando o que faz a roda girar, que é criar um modelo de negócio seguro para o streaming. Bom, para já deixar claro desde o início onde cada um de nós se posiciona, eu vou defender o lado oposto. Para mim, o longa é sim uma jornada psicológica absurdamente coesa e brilhante. Eu vejo aquele ambiente hostil e a ameaça física não só como obstáculos genéricos, sabe? Entendo. Eles funcionam como uma metáfora visceral e perfeita para a superação do luto. Vamos mergulhar fundo nisso. A minha perspectiva vem muito da ideia de como o filme traduz algo intangível, que é a dor, para algo físico e tátil. O luto é abstrato. Exato. O luto costuma ser essa coisa letárgica, Quartos escuros, silêncio, aquela sensação de que você não consegue levantar da cama, mas o Jogo do Predador pega isso e joga a personagem num paredão vertical de pedra. Não é só alguém fugindo de um maníaco na floresta. É o trauma dela externalizado. Certo, mas... E só para completar, o que me convence da força dessa metáfora é a autenticidade técnica da produção. A Charlize Theron se recusou a usar dublês na maioria das sequências de escalada. E ela foi treinada do zero pela Beth Rodden. Que é, assim, uma lenda absoluta do alpinismo livre. Perfeito. A mulher que dominou a famosa via Meltdown em Yosemite, que é uma das fendas mais difíceis do mundo. A Rodden ensinou para a atriz a escalada em fenda. É uma técnica onde a pessoa precisa enfiar a mão ou o pé numa rachadura na rocha, torcer a articulação até quase quebrar e usar a própria dor física como âncora para conseguir subir. Nossa, só de imaginar já dói. Sim, e o diretor trouxe um realismo sem glamour nenhum. A câmera foca no sangue, na sujeira. Então, quando a Sasha sobrevive e joga a bússola do falecido marido no mar, lá no final, a vitória não é sobre matar um psicopata, é emocional. Ela sobreviveu à montanha e ao pico mais agudo da própria dor. Olha, é um argumento muito poético. E, veja bem, eu reconheço e tiro o chapéu para o sacrifício físico colossal da atriz. Ela quebrou o dedo do pé no set e rompeu ligamentos, e a gente sente essa dor crua na tela. Fica muito evidente. Eu também bato palmas para a fotografia do Lawrence Sher, que é um espetáculo à parte. Ele filma as paisagens australianas como pinturas ameaçadoras, não como um cartão postal bonitinho. Mas eu analiso o esqueleto da narrativa, o como isso é contado. E é aí que a coisa desmorona para mim. Mas por que você acha que ele não entrega o que promete? Porque a mecânica da trama promete uma tensão contínua que nunca engata de verdade. Por que você acha que esse filme amarga uma aprovação morna de 67% no Rotten Tomatoes? Os críticos especializados estão chamando a obra de um filme de quase tudo e eu concordo plenamente com eles. Você diz pelas cenas de perseguição? Exatamente. Elas são o que chamamos de episódicas. Começam intensas
e de repente parecem resolvidas pela metade, sem fluidez, sem manter a gente prendendo respiração, sabe? O trauma da Sasha acaba virando um verniz de prestígio. Um verniz. Acho isso meio injusto. Mas é uma desculpa dramática chique só para justificar o motivo de terem colocado uma atriz de primeiro escalão pendurada numa pedra no meio do mato. E quando o filme chega naquele final ambíguo, a máscara cai de vez. A verdadeira intenção da plataforma não é dar a catarse do luto, mas sim lucrar com uma sequência. Deixa eu tentar te dar uma outra lente sobre essa questão da escalada que você chamou de episódica, focando justamente no mecanismo da coisa. Você disse que o trauma virou um verniz, mas a forma como ele opera na tela é muito literal. A própria atriz deu entrevistas comentando que o treinamento físico intenso virou uma terapia real para ela. E isso sangrou para a personagem. Pensa em como o luto funciona no cérebro. Ele te paralisa, te coloca num loop de ruminação de onde você não consegue sair. A analogia que eu faço aqui é que as montanhas azuis funcionam como um terapeuta brutal e implacável para Sasha. Um terapeuta focado em te matar de exaustão, não é? Basicamente isso. Porque a natureza não quer saber como você está se sentindo hoje. A montanha não te dá espaço para ter pena de si mesma. Ela exige que você foque 100% da sua capacidade cognitiva no presente. Se a Sasha não achar a próxima fenda, se ela não calcular a força dos dedos, ela escorrega, cai e morre. Sim, a urgência é real. O que vemos ali é a necessidade primária de sobrevivência hackeando o cérebro dela e interrompendo o loop da depressão. É o corpo forçando a mente a querer viver de novo, 1 centímetro de rocha de cada vez. Olha, eu acho essa leitura da psicologia esportiva fascinante. Entender a escalada extrema como uma forma de forçar um estado de fluxo no cérebro para anular o luto faz todo sentido no papel. Obrigado. Como teoria é impecável, mas nós estamos dissecando o cinema, e o cinema depende puramente de ritmo e construção visual. O meu ponto é como o roteiro traduz essa terapia na decupagem do diretor. Explica um pouco melhor como a decupagem falha nisso, na sua visão? Claro, a decupagem é basicamente como o diretor escolhe quebrar a cena em planos. O diretor Baltasar Kormákur já provou que sabe usar a natureza como uma força dramática contínua, tipo o que ele fez de forma magistral no filme Everest. Lá, o frio era um personagem constante e ininterrupto. É um ótimo filme mesmo. Mas aqui, a montagem sabota essa sensação de terapia brutal. A câmera não constrói um senso de perigo geográfico. A gente muitas vezes não entende direito onde a Sasha está no paredão em relação ao assassino, ou quão alta ela está. Fica tudo muito picotado. Ela corre e corta, ela se esconde e corta, ele aparece e corta. Entendo. Você acha que essa fragmentação dos planos alivia a pressão que deveria ser sufocante? Exato. Como é que o espectador vai sentir esse estado de fluxo de sobrevivência se a decupagem não te deixa suar junto com a tensão espacial da escalada contínua? E o que me deixa louca é o marketing do filme. Pensa comigo, a plataforma gastou milhões em ações grandiosas. A ação da Times Square? Isso. Eles colocaram dublês para escalar um outdoor gigante em Nova York. Quem passava na rua ficava com vertigem só de olhar. O marketing conseguiu criar uma tensão física e vertiginosa que o próprio corte do diretor não sustentou. A promoção entregou a catarse da escalada, enquanto o filme recuou e focou demais na correria. Mas veja, talvez o diretor fragmente e corte a cena não porque ele não saiba construir tensão contínua, mas sim porque a tensão no filme se transforma. Ela deixa de ser apenas a rocha e passa a ser o antagonista, o vilão Ben. O Taron Egerton. Isso. Você mencionou que o perigo é episódico e cheio de interrupções, mas eu encaro isso como a própria natureza da dor. A dor do luto não é uma subida linear, sabe? Ela te ataca do nada, te joga pra trás quando você acha que tá progredindo. Ben não é só um caçador de um filme B qualquer. Eu discordo um pouco dessa leitura, mas continua. Ele é a personificação concreta de quão hostil o mundo parece quando você acabou de perder o amor da sua vida. O Taron Egerton entrega uma performance animalesca. O próprio diretor revelou que deu liberdade total para o ator explorar o sadismo do personagem. Ele chegou a comparar o mergulho na psicopatia com a atuação insana do Jack Nicholson em O Iluminado. Espera aí.
Com todo respeito ao diretor, mas eu simplesmente não compro essa comparação. Falar que o Ben tem o peso do Jack Torrance em O Iluminado é um salto argumentativo gigantesco que eu não consigo acompanhar. Mas deixa eu te contextualizar com a cena que, pra mim, justifica toda a tese do filme e o papel do Ben. Pensa no clímax, aquele momento aterrador em que a Sasha e o Ben acabam amarrados um ao outro pela mesma corda de escalada, pendurados no abismo. Certo, a cena da corda. Cara, a física dessa cena não é só a ação. Essa corda é a metáfora visual e definitiva da psicologia da perda. É a teoria do apego levado ao extremo. O trauma emocional nos prende ao nosso agressor ou à nossa própria tragédia, de forma inescapável. O passado vira um peso morto amarrado na nossa cintura. Nos puxando para baixo. Exatamente, nos puxando implacavelmente para o precipício. Até que chega um momento em que, com uma frieza calculada, a Sasha decide afrouxar o próprio nó e deixar aquele peso cair no vazio. Ela não só empurra o assassino, ela fisicamente se desamarra da dor. A leitura da corda é belíssima. Eu te dou isso, de verdade. Mas volta a insistir. Se fôssemos nos guiar unicamente por essa refinada lente da psicologia, o filme seria uma obra de arte aclamada nos festivais da Europa. Mas o que a tela de fato joga na nossa cara sobre a mecânica desse vilão? Como assim? Eu rejeito totalmente a comparação com o Iluminado porque o Jack Torrance funcionava como horror baseado na intimidade. Era um homem comum sendo devorado pelos próprios fracassos debaixo de um teto claustrofóbico. O horror vinha de dentro. O bem, por outro lado, é construído em cima dos piores clichês de um filme slasher adolescente. Eu não diria que são clichês adolescentes. Ele literalmente afia os dentes com uma faca no meio do mato. O roteiro insinua canibalismo. Ele faz monólogos esquizofrênicos sobre rituais tribais fetichizados e tem uma fixação bizarra com a própria mãe. Sim, ele é deliberadamente grotesco, mas é proposital. Mas ele é grotesco de um jeito barato, entende? Isso não é um espelho psicológico da mente fragilizada da Sasha. É um amontoado de elementos de choque projetados para gerar nojo, asco rápido, não uma reflexão madura. A atuação dele é impecável, no entanto. A atuação do Egerton é boa. É excelente. Ele tá lá sorrindo, coberto de sangue, se divertindo horrores. Mas ele parece estar no filme errado. O excesso caricato de psicopatia folclórica anula o foco dramático que você está defendendo. O diretor veste o vilão de monstro de Halloween e troca a profundidade do luto por um terror pipoca. Entendo perfeitamente o seu incômodo com os dentes afiados e essa vibe meio animalesca. Mas deixa eu te dar a justificativa do porquê esses elementos bizarros, na verdade, fortalecem a obra. O luto profundo não é um estado acadêmico, higienizado e certinho, sabem? É caótico. Sim, ele distorce a sua percepção da realidade. Quando você sofre uma perda devastadora de forma repentina, o mundo perde as regras da lógica. O fato do vilão ter traços quase fetichizados não o torna um clichê, torna um pesadelo arquetípico. A mente da Sasha está despedaçada. Você quer dizer que ela enxerga o mundo de forma mais grotesca? Isso. Para uma mulher que viu sua vida perder totalmente o sentido, o antagonista que quer matá-la não pode ser um bandido comum, calculista. Ele precisa ser o próprio caos irracional. O mundo parece querer devorá-la viva. E o filme materializa isso nas bizarrices do bem. E é essa desordem que nos leva diretamente para o grande ponto de inflexão de hoje, o gancho final. Ah, a famosa tela preta! O final que quebrou a internet. Exatamente. Aquele corte abrupto, a Sasha sobrevive à montanha, ela denuncia os corpos na caverna e na sequência final vai até uma praia tranquila e ensolarada para jogar a bússola do marido na água. É o rito de passagem claro, o encerramento neurológico de que o marido se foi. Paz, finalmente. E aí vem o som. Justo quando a música baixa, ela escuta o grasnar de um pássaro específico, o exato mesmo som bizarro e animalesco que o Ben usava para imitar e provocá-la lá na selva. Ela regala os olhos, se vira assustada e corta para os créditos. Que muita gente lê como um gancho desonesto. E eu defendo puramente como a mais brilhante representação do estresse pós-traumático, o TEP-T.
Espera, como você conecta o pássaro à condição neurológica? Pela hipervigilância. A psiquiatria explica que, no TEP-T, a neuroplasticidade do cérebro muda. O predador lá da floresta está morto, a Sasha jogou a bússola no mar, mas o sistema nervoso dela ficou permanentemente recalibrado pelo terror. O cérebro não desliga mais o alerta. Ah, entendi o seu ponto. O pássaro na praia ativou a amígdala dela, e o corpo reagiu como se o assassino estivesse ali atrás. O filme tem a genialidade de terminar dizendo o seguinte: você pode sobreviver fisicamente, mas você nunca volta a ser o mesmo. O fantasma não é literal, é a mente dela lutando contra as próprias sinapses. Não há cura mágica de Hollywood. Olha, se esse filme tivesse sido lançado por um estúdio independente, um estúdio de arte, eu até acreditaria nessa teoria maravilhosa do TPT. É uma visão fantástica. Mas me perdoa, ser puramente acadêmico aqui é ser ingênuo à frente à realidade esmagadora do mercado de streaming. Você acha que os dados anulam a arte? Eu acho que os dados ditam o corte final do diretor. Nós estamos falando de um produto empacotado por uma plataforma que opera 100% baseada em algoritmos, dados de retenção e matemática financeira. Vamos olhar os números frios. O longa explodiu com 38,2 milhões de visualizações só na primeira semana. Liderou globalmente. Foi um fenômeno. Exato. E como essas empresas garantem o sucesso das franquias? Analisando a taxa de conclusão do filme. Um final com uma interrogação mantém a audiência debatendo, tweetando, mantendo a marca viva. Vamos olhar para o comportamento dessa plataforma. O filme Resgate, do Chris Hemsworth, tinha um tom fechado, focado num sacrifício final dramático. É verdade, e aí eles mudaram. Mudaram e virou uma franquia infinita. A própria Charlize Theron está ancorada em The Old Guard, que já tem DNA de saga serializada. Mas como o barulho do pássaro entra como peça dessa engrenagem corporativa, especificamente? Entra porque ele não é um elemento isolado. Durante todo o filme, o Ben, o vilão, planta sementes metódicas no roteiro para expandir a história. Ele cita uma mãe, ele cita uma tribo, ele deixa claro que a insanidade dele não é solitária. O diretor deu várias entrevistas dizendo, com aquele sorriso de canto de boca: ainda não conversamos oficialmente sobre voltar a esse universo, mas eu adoraria explorar mais. Aquele som de pássaro na praia não é uma sutileza neurológica sobre hipervigilância. É a isca literal. É a semente plantada para a narrativa que os fãs já apelidaram de Rota Pânico, onde parentes ou cúmplices dessa tribo virão caçar a Sasha na cidade grande na sequência. A verdade é que, naqueles segundos finais, a profundidade temática cedeu para garantir o episódio 2. Mas espera aí, eu preciso te desafiar nessa visão que me parece incrivelmente cínica. Vamos supor que você tenha razão sobre a intenção corporativa e que os executivos já aprovaram a sequência. Porque a realidade financeira anularia o impacto artístico da obra em si, porque altera a conclusão dramática. Mas será que o sucesso estrondoso de bilheteria e a possibilidade de termos uma sequência inviabilizam a tese sobre o luto que presenciamos por 1h30? O fato de um estúdio pensar na viabilidade comercial não apaga o fato de que, hoje, nós vimos na tela a jornada exaustiva de uma mulher fragilizada, se transformando numa máquina de sobrevivência, subindo paredes íngremes e aprendendo, metaforicamente, a cortar a corda da própria depressão. Certo, eu entendo. O sucesso de mercado e a integridade temática não podem coexistir dentro da mesma janela de exibição. Não é que anule, sabe? Mas corrompe a engrenagem narrativa. O problema é que, quando o roteirista é obrigado a criar uma brecha para agradar aos executivos, ele acaba fazendo concessões que enfraquecem o filme de forma geral. Lembra quando eu disse que a direção episódica falhava? Sim. Faz todo sentido agora. O filme não entrega uma resolução catártica e plena porque ele simplesmente não pode. Entregar uma catarse fechada significa matar a curiosidade do público. Eles precisam manter o espectador faminto. Aquele salto que a obra poderia dar para se tornar um clássico moderno sobre o trauma vira apenas o primeiro capítulo de mais um universo cinematográfico qualquer. Bom, estamos chegando aos minutos finais do nosso tempo e acho que esse embate sobre a balança entre arte e comércio nos leva ao momento de sintetizar as posições de hoje. Com certeza. Da minha parte, eu continuo acreditando que o jogo do Predador é um trunfo enorme.
Transformar um roteiro psicológico em uma exploração física e tátil da dor é um trabalho monumental. A Austrália Colossal deixou de ser mero cenário para se tornar a mente perturbada da personagem a céu aberto, e o suor, os arranhões, as unhas quebradas traduzem de forma visceral que o único jeito de sair do luto é passando pelo pior dele. É uma bela forma de ver. O trauma foi tratado com um realismo maduro. A Sasha sobreviveu, mas aprendeu que a gente não se livra dos fantasmas. A gente apenas ganha força nos dedos para soltar a corda. E da minha perspectiva, eu concluo que o longa, infelizmente, se tornou uma colcha de retalhos tonais. Ele transborda grandes ideias no papel e é embalado por um trabalho visual estonteante, mas estruturalmente ele recua no minuto final. Ele tem medo de assumir a bagagem de ser um drama puro, denso, e também hesita em ser um terror ininterrupto. Fica no meio do caminho para você. Fica. Nessa ânsia por abraçar a maior fatia possível da audiência global através dos algoritmos, ele diluiu a potência da mensagem. E, no segundo final, jogou o peso temático no lixo para deixar uma porta escancarada que garanta renovações de contratos e mais lucros em cima de vilões genéricos. Apesar de discordarmos frontalmente sobre o verdadeiro propósito da montagem e os tropos do antagonista, eu creio que temos uma convergência muito nítida em relação aos artistas envolvidos. A fisicalidade e o comprometimento absoluto de ambos os protagonistas elevaram esse roteiro para outro patamar. Concordo totalmente. O que a Charlize Theron se propôs a fazer gravando aquelas subidas insanas, ela literalmente carregou as falhas do filme nas costas. E, mais uma vez, a fotografia do Lawrence Sher é de se aplaudir de pé. Sensacional. Ele conseguiu pegar a imensidão australiana e transformar num ambiente fechado, cruel, mas lindíssimo de se assistir. A excelência técnica de captação ali é inegável. Sem dúvida alguma. E assim, a nossa discussão de hoje fica aberta para quem nos acompanha. Nós não estamos aqui para martelar o prego e declarar um lado vencedor, mas sim para iluminar como uma obra consegue ter camadas tão divergentes. Tem muito mais ali esperando por uma análise, como o trabalho impecável da sonoplastia ou a precisão técnica do alpinismo. Muita coisa para debater ainda. O que nos leva de volta àquela nossa primeira imagem conceitual. Se o luto é um penhasco traiçoeiro na floresta e o trauma é a corda que insiste em te prender a ele, o que acontece quando a gente atinge o topo exausto e finalmente olha para o mar? Fica o convite para você, que está nos ouvindo, refletir sozinho. Quando a tela ficar preta e você escutar o eco daquele grasnar na praia, pergunte a si mesmo: aquilo representa a fúria dos fantasmas indomáveis da mente humana que nunca nos dão descanso de verdade? Ou é apenas o som inconfundível de uma reunião de executivos em Hollywood aprovando mais uma sequência?